Olá para você que nos acompanha e tá de olho na gente aqui na TV Câmara, e não só na TV, mas também nas plataformas digitais, né, Gui Otávio? É Bem-vindo! verdade, tudo bom, Tudo Felipe? bem? Oi, gente, sejam muito bem-vindos aqui ao Página 2, que já tá começando. Mais um Página 2, mais um programa pra gente conhecer um pouco mais e aquilo que a gente também não imagina dos parlamentares da Casa do Povo. A gente também tem percebido que eles têm coisas em comum em detalhes muitas vezes bem simples mesmo. É verdade, no programa de hoje já está sentado aqui com a gente para virar a Página 2 um vereador que faz parte das caras novas aqui da casa. Foi eleito para primeiro mandato em outubro do ano passado e a nossa vítima de hoje, filiado ao PCdoB, seja muito bem-vindo, vereador Eric Denil. Tudo bom, vereador? Tudo bem, boa tarde, muito obrigado pelo convite da TV Câmara, muito obrigado por estar aqui, né, podendo dialogar sobre perspectivas políticas e também, né, as nossas objetivos individuais e todo o nosso comportamento também para fora da Câmara. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependente do horário que a gente vai estar sendo visto aí. Que bom que o senhor está aqui, vereador. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço muito aí o convite. Maravilha, vereador, já quero começar te lançando a primeira pergunta. Quem é o Eric? A gente começa bem, hein? Começa já. O Eric é um jovem, né, que até 90 dias atrás, aí, 4 meses atrás, era líder comunitário na Zona Norte. Rubem Berta? Rubem Berta, né? Morador do Rubem Berta, 30 anos de idade, estudante do curso de filosofia da PUC, ProUnista, né? Legal. E cheio de vontade, né, de transformar a cidade, desenvolver a cidade para a população trabalhadora, né? Com um olhar periférico, né, que é de onde eu venho. Então eu carrego comigo a realidade da maior parte da população de Porto Alegre. Pois é, um vereador que vai se tornar um filósofo. É filósofo mesmo? Ou é licenciatura que o senhor está fazendo? Licenciatura. Um professor de filosofia, então. Perfeito. Mas também um filósofo, né? Enveredou para o caminho da política partidária. A gente te vê no plenário de terno ali, todo sério. Como é que o senhor vai fazer para esse terno não deixar o senhor sisudo e esquecer também da comunidade? Perfeito. Primeiro eu quero fazer um registro, né? Eu uso terno porque as regras da casa exigem. Eu não sou muito simpático e adepto ao terno. Né? Por mim eu viria... Se pudesse, nem usava. Se pudesse, viria assim mesmo. É o jeito que eu ando a maior parte do tempo, né? Me sinto mais à vontade. Sim. E uma das formas de não se desconectar e estar muito próximo da população é ser eu mesmo. Né? Eu sou morador da Zona Norte, do Rubem Berta, do Parque dos Mais, e eu não me mudei. Eu moro no mesmo lugar em torno de 20 anos, 25 anos. Então, sou cria da Zona Norte e continuo morando no mesmo território. Então, minhas amizades seguem as mesmas, os lugares que eu frequento seguem os mesmos, o transporte público que eu uso, eu pego o mesmo ônibus. Então, como eu tenho a cultura de viver essa realidade, eu permaneço da mesma forma. A diferença é que agora tenho uma voz mais potente dentro da Câmara para defender os anseios da sociedade, da população, sobretudo a população mais vulnerável, mais pobre, né, trabalhador que se encontra dentro da periferia. Então, não mudar os comportamentos, seguir a mesma pessoa é uma das formas de conseguir manter esse contato direto com as pessoas, né? E sendo eu mesmo, né? Dentro da Câmara e fora dela. A diferença é que dentro da Câmara de terno e gravata, Tem o rito, que né? é o rito Sim. da casa, e na rua, né, tendo um vestimento mais simples como eu gosto de me vestir, que eu me sinto mais à vontade, inclusive. O senhor diz que é da Zona Norte, é cria de lá da Zona Norte mesmo. E como foi e quando foi, na verdade, que lhe acendeu essa coisa de partir para se tornar um líder comunitário, para depois alçar um voo mais alto para a política? O que lhe levou para isso? Perfeito. A pergunta é meio complexa, mas resumidamente, pensando assim, como que a gente começou, né, foi primeiro no movimento estudantil. No colégio ainda. No colégio, no Grêmio Estudantil, na escola JamPG, no ensino fundamental, lá atrás, né, em 2008, 2009, participando das atividades do Grêmio Estudantil, campeonato de futebol, de vôlei. Posterior a isso, eu conheci, então, o movimento estudantil organizado já no ensino médio. Posterior a isso, participei, então, dos primeiros atos ali contra o aumento da tarifa do transporte em 2012, 2013. Mas já era natural em ti essa veia de liderança, assim? Ou alguém da família... Na família não tem, assim, Não. ninguém que procurou a política que participativamente.
veio através, né, dessa movimentação na cidade contra o aumento da passagem. É isso que faz eu permanecer no movimento estudantil. E posterior a isso, a política partidária. Mas lutar em defesa de um transporte público de qualidade, percebendo que falta linha, que falta horário, que o transporte é um dos mais caros do Brasil, das capitais, em compensação não tem qualidade. Vendo muitos jovens igual eu, morador de periferia, na batalha, no centro da cidade, protestando contra o superlucro dos empresários e as más condições de transporte, isso me engajou, né? E talvez foi aí que a gente manteve essa chama acesa para defender um transporte público de qualidade e a preço justo. Né? Porque sem transporte público não tem nem como se deslocar para a escola, para a faculdade, para o trabalho. Né? E se tratando do preço da passagem, é impossível imaginar uma juventude que acesse a cidade sem ter essas condições. Já é difícil, imagina cada vez mais caro. É verdade. A gente, inclusive, já vou então pedir para a gente lançar a foto número 2, por gentileza, que ela retrata um pouco deste momento, que é de uma manifestação que o senhor estava fazendo parte, coordenando, liderando, contra o aumento da passagem, isso? Isso. Que ano foi isso? Esse protesto provavelmente deve ter sido no ano de 2016. Pelo valor da tarifa ali era 4,5, né? No máximo ali, início de 2017, né? E defendendo também ali pelo rito triescolar, que o prefeito infelizmente burocratizou e hoje o triescolar não é popularizado igual antes, que todo estudante tinha direito. Hoje tem que ter uma renda, né? Então nem todo mundo consegue fazer a documentação, então nem todo mundo consegue ter acesso ao tri escolar, que faz com que o estudante pague metade da passagem. Geralmente no ensino médio a família paga para ele poder estudar. E também contra o aumento de R$ 4,05. Aí é uma mobilização, provavelmente durante o dia, né, que a gente organizou um grande protesto, né, para ser contra o aumento e defender também a meia passagem para a juventude de Porto Alegre poder acessar a educação, tanto no ensino médio quanto no superior, né, porque isso impacta diretamente nas finanças da família, né, que muitos jovens em Porto Alegre deixam de estudar se não têm dinheiro para pagar a passagem. E isso é uma realidade, tanto que a evasão, o abandono escolar, ele só cresce em Porto Alegre. E isso é uma das formas de aumentar a violência, infelizmente. Isso é uma das formas de exclusão da juventude da cidade. Então, ter um transporte público acessível garante acesso à educação e também a uma vida na cidade, a conhecer a cidade, ter mais acesso à cultura, ter mais acesso ao lazer, né? E poder, de fato, ter o direito de usar um transporte público. E, vereador, uma das coisas que dá para observar nas suas redes sociais é que o senhor justamente levanta muito a causa do transporte público. E agora, no período de verão e depois, mesmo o verão terminando, ainda continua um período quente, o que o senhor acredita que falta para o transporte da cidade ser melhor e mais inclusivo? Para que o transporte seja melhor e mais inclusivo, no nosso entendimento, primeiro tem que garantir que tenha linhas de ônibus em todas as comunidades. Eu vou dar um exemplo, né? Como eu falei que eu sou da Zona Norte. Na Zona Norte de Porto Alegre, no extremo norte, tem uma comunidade que se chama Timbaúva. Ela fica no bairro Mário Quintana, entre o Mário Quintana e o Rubem Berta. Por exemplo, quem mora lá não tem ônibus direto para o centro da cidade. Tem que pegar um transporte na comunidade, que é a alimentadora, descer em uma outra comunidade para pegar um ônibus que vem até o centro. Ou seja, nós estamos falando que em 2025 tem comunidades de Porto Alegre que não tem ônibus. Que as pessoas têm que descer, às vezes, quilômetros longe de casa para poder caminhar até em casa, enfim, chegar depois do trabalho cansado, ou depois da faculdade, ou depois da escola. Então, ou seja, garantir o transporte em todas as comunidades. Também temos que garantir um preço acessível. A passagem de Porto Alegre é uma das mais caras entre as capitais, que as pessoas pagam para usar o transporte. Um preço acessível o senhor defende que seria quanto? É uma redução, né? Redução do preço da tarifa. Nós não temos essa estimativa agora, mas é reduzir que caiba no bolso, né, da juventude e dos trabalhadores. E um relato importante também é que o preço da passagem de Porto Alegre que nós pagamos é um, mas o que o poder público paga é outro. Por exemplo, de subsídio é milhões e milhões para os empresários. Se não tivesse o subsídio dado pela prefeitura, hoje a passagem de Porto Alegre ela custaria no bolso do trabalhador R$ 6,80. O que eu estou dizendo? Que hoje, calculando o recurso pago pelo trabalhador e calculando o subsídio, dá R$ 6,80. Então, se não tivesse subsídio, nós pagaríamos R$ 6,80. Só que essa diferença do preço da passagem que nós pagamos e do subsídio está saindo da educação, da saúde pública, da segurança. E isso não é falado, né? Então, ou seja, os empresários ganham por passagem
R$ 6,80. Compensa pagar R$ 6,80 e não ter qualidade? Eu acho que não. Eu acho que hoje não compensa para a cidade de Porto Alegre. E é esse o grande debate, é ter um transporte que funcione, adequado. Por exemplo, que tem ar-condicionado no transporte público. Que hoje, inclusive, tem um decreto na cidade, há alguns anos, uma lei, que exige que a partir de 24 graus é obrigatório o uso. Não é luxo o ar-condicionado. Não é luxo. Exatamente, é desconstruir essa ideia. Deixa eu avançar contigo, vereador. A gente agora saindo um pouco da questão do transporte público. Deixa eu entender, por que fazer faculdade de filosofia? Por que o senhor tem essa vontade também de ser professor? Perfeito. Eu tinha alguns objetivos, né? Quando eu estava ainda no ensino médio, depois que eu estudei no ensino médio, eu pensava, qual faculdade que eu vou fazer? Ser professor, para mim, significa incentivar o pensamento crítico também. Porque nesse processo de militância, de defender o que é público, eu entendo que é um processo de conscientização. Ser professor, ser educador, né, significa fazer reflexões também sobre qual sociedade que nós queremos. Então, ser professor é contribuir com a sociedade, com aquele aprendizado que eu tive durante esse processo inteiro, e também fazer com que os alunos e estudantes pensem com a própria cabeça, consigam refletir sobre as decisões, saber seus deveres, mas também, sobretudo, seus direitos enquanto pessoa. Né? Então, ser professor significa isso, ensinar, educar e também aprender. E a filosofia, claro, por si só, o professor já tem essa função desse pensamento crítico, e aí a gente vai para a filosofia, que é algo ainda mais profundo ainda, e a filosofia é uma disciplina que vai ajudar os alunos de que maneira a senhora acredita para também seguir ajudando em outras disciplinas como português, matemática. Por que filosofia também é importante ter no currículo? Perfeito. Primeiro, é importante de falar que filosofia é o pai de todas as matérias. Então, a matemática surge da filosofia. A história também tem influência da filosofia. No fundamental, a filosofia ela cria uma reflexão. O fato de incentivar os estudantes a pensar é algo muito importante. Hoje, na minha opinião, a gente tem uma educação que nos ensina a ser obediente, a aceitar o mundo como ele é, uma educação que precisa avançar, precisa melhorar. Então, a filosofia, ela quebra alguns paradigmas e ela começa a interrogação. Por que o mundo é assim? Por que essa lei é assim? Por que existem pessoas passando fome e outras não têm onde gastar tanto dinheiro? Então, esse fato de pensar é que faz a humanidade avançar. Então, a filosofia é isso, é questionar o que está colocado, né? E eu acho que hoje, infelizmente, a gente vive numa sociedade muito desigual. E a filosofia começa a questionar isso, essa desigualdade, né? E questionar essa existência da desigualdade. Acho que, sobretudo, é isso, né? E a formação, é claro, é contribuir, né? É ter uma educação libertadora no fundamento. Então, é isso que me incentivou a fazer filosofia, ter esse conhecimento também, né? Para contribuir nas tarefas que eu tenho, né? Mas, sobretudo, também educar, ensinar e, nessa troca, também aprender muito, né? Porque o momento que tu dá liberdade de pensamento, tu também abre um precedente para que tu seja perguntado, questionado. E isso não é ruim, isso é muito importante. Com certeza. Né? E difere daquele sentimento, daquele sentido que hoje, infelizmente, a sala de aula, principalmente no ensino médio, nos coloca. Onde tem cadeiras e mesas enfileiradas, um professor lá na frente, como se fosse... E é uma autoridade, de fato, mas isso, muitas vezes, acaba evitando com que o aluno se sinta à vontade para coletivizar e compartilhar o conhecimento. Então, eu já defendo, por exemplo, círculo numa aula, né? Formato de círculo, para ter uma interação maior entre os alunos e os professores, que é uma troca de conhecimento. E o professor acaba sendo o mediador do processo. Né? É uma provocação que a gente também faz, né, para esse realmente modelo que a gente tem aí de educação, e a tua vinda aqui para o parlamento provoca nesse sentido também, porque eu fico pensando também do teu comportamento, por exemplo. Aí vamos entrar um pouco mais na vida, né? No jeito de ser do Eric. Como é que tu, no teu dia a dia, tenta transformar essas coisas que já estão dadas no cotidiano, por exemplo, em casa, pra gente tentar imaginar, tu é uma pessoa de boa ou tu é uma pessoa que
é ansiosa? Um pouco de cada. Eu acho que a gente, claro que no parlamento, né, a gente se posiciona, eu sou uma pessoa muito séria na política. Então, quando eu subo na tribuna, eu falo coisas sérias que eu acho que isso realmente impacta na vida das pessoas. E eu sou uma pessoa muito séria, né? Mas, ao mesmo tempo, também sou muito flexível, né? Eu tenho minhas amizades, eu tenho o meu comportamento também em alguns momentos de lazer, que é muito mais tranquilo, né? Porque o parlamento, ele te cria uma tensão, muitas Alguns vezes. momentos de lazer quer dizer que tu não tem muitos, então. É, queria ter consegue mais, ter? né? Mas é difícil. Por quê? Porque tu se cobra muito? Me cobro muito. Parece, né? eu ia dizer. Às vezes a gente sai aqui do parlamento e acaba levando tarefas, até mesmo para casa, né? Para estudar, para procurar, aprofundar, para tirar dúvidas também, né? Eu sou muito inquieto também. Então, por exemplo, se eu não Sim. entendi um assunto, eu vou me aprofundar nele para entender ele. E aí, a partir disso, né? Procurar dar a melhor resposta. Né? Na pesquisa que a gente fez sobre o senhor, nos trouxeram que o senhor gosta de capoeira. Como é que a capoeira chegou para ti? Então, eu era do movimento estudantil, né? E a gente criou um projeto, né, aqui no centro de Porto Alegre e também na Zona Norte, né? Para dar aula, para ter aulas gratuitas, né? Então, eu fui procurado por ser líder estudantil pelo mestre Dalcinho e pelo mestre Fumaça, né? Que são do grupo Porto Brasil Capoeira. Ambos hoje moram em Garopaba, Santa Catarina, mas são a origem dos professores é aqui no Alpes, na Zona Sul de Porto Alegre. Então, eles ofereceram gratuitamente a capoeira e a gente começou, então, a fazer o convite para a juventude, participar no centro, na Zona Norte, da capoeira. Eu fiz capoeira quando era pequeno, né? Mas por pouco tempo. Eu parei, né? E depois de mais velho, assim, já jovem, ali pelos 23, 24 anos, despertei essa vontade novamente. Eu gosto muito de esporte também, né? Então, e aí quando a gente conversou, eu comecei de imediato a fazer capoeira também, no mesmo projeto social, com um monte de aluno. E aí, então, de imediato, eu pratico. E é difícil de aprender? Não, eu não achei difícil, né? Eu acho que todo começo, assim, tem umas dificuldades, né? Mas é um desafio. Então, é entrar em preparo físico, é fazer o exercício correto. Porque tem que ter bastante aprender. elasticidade, né? Para fazer aqueles movimentos com a perna, que tu gira a perna para lá, gira a perna para cá, daqui a pouco tá de ponta cabeça. Tem que ter um certo, não é bem a palavra, desinibimento, digamos assim. É isso, né? Que cada aluno tem uma forma de se comportar e uma qualidade, né? Tem alunos que fazem o movimento mais reto, com mais elasticidade, tem alunos que jogam mais pela cultura, tem alunos que gostam mais de gingar por causa da ginga, né? Tu é mais pela cultura, pelo esporte? Eu acho que é por tudo, assim, Por né? tudo. A capoeira é um dos esportes que eu mais gosto de fazer, então eu respeito muito e valorizo muito a cultura brasileira, através da capoeira, mas eu me sinto muito bem também jogando capoeira, então é uma coisa que me faz bem, né? Então eu gosto de jogar, né? Gosto de fazer movimentos, enfim, claro que, né, agora às vezes o parlamento nos consome muito, então muito tempo sem treinar, a gente volta em outro ritmo, né? Então não dá pra pedir pra fazer uns Não movimentos. dá. Não tem espaço aqui. É verdade. E tu joga futebol também? Também jogo futebol, né? Enfim, gosto de jogar muito com os amigos, assim, toda sexta-feira. Em qual posição? Eu sou atacante. Ah, ele joga uma peladinha dele, então. A gente tá tenta, aí, ó, né? o momento que ele relaxa, descobrimos. O vereador Eric, que não é tão sério, então no futebol ele não pode ser sério. Ou tu é brabo no futebol, tu briga, né? Não, pior que não. Eu sou muito calmo, né? Vou jogar na tranquilidade. Se eu perco, eu entendo que eu perdi. Se eu ganhei, eu entendo que eu ganhei. E o principal é brincadeira, é correr, é chutar a bola no gol, enfim. E o encontro com os amigos também, né? Ex-colegas de faculdade ou ex-colegas de escola, amigos, eu tenho muitas amizades, né? Então, eu gosto de preservar elas. Então, o futebol é uma maneira legal. Inclusive, eu tenho facilidade de ter amizade. Por exemplo, eu sou de esquerda, mas eu tenho amigos meus que são de direita e jogam futebol comigo. E consegue ser amigo deles? Consegue. Porque a gente tem esse respeito, né? A gente coloca algumas questões que desde que tenha respeito, tudo é possível. Sim. Né? E é normal ter diferenças e divergências. Mas né? é direita ou extrema direita? Não, direita moderada. Ah, né? ele é mais... Pois é, tu conseguiria ser amigo de alguém de extrema direita? Difícil. É mais difícil. Os extremos são difíceis? Os extremos são O difíceis. senhor se considera de extrema esquerda? É que eu acho que esse termo extrema esquerda, ele não, numa lógica teórica, não existe, né? Sim. Mas existe uma esquerda radical, que eu me considero uma esquerda radical. O que é esquerda radical? Pois é, qual é a diferença do radical pro extremo? Os sinônimos das palavras são idênticos, né?
Só que quando a gente fala dentro da militância da esquerda, extrema esquerda, significa muitas vezes que a gente não compactua de entendimento do Entendi. parlamento, dentro da militância isso, né? Não na terminologia. Mas eu considero que eu sou de esquerda, participo de uma esquerda mais radical. Por que radical? Porque nós queremos transformações na sociedade. Comunismo é uma outra sociedade. Eu defendo essa sociedade socialista, comunista. Um mundo menos desigual, um mundo mais justo, né? Porque eu tenho entendimento que o capitalismo traz essa desigualdade e prova para nós a ineficiência, onde se produz 3 vezes mais alimento no mundo inteiro e enquanto isso pessoas não têm o que comer. Isso é o capitalismo, não é o comunismo. Hoje não existe comunismo no Brasil. E hoje, infelizmente, existe essa desigualdade social em boa parte do mundo, né? Socialismo não é no Brasil que existe, mas eu defendo o socialismo, porque pega, por exemplo, a China como exemplo. A China é um país onde as pessoas têm emprego, têm um salário melhor que o do Brasil, o IDH da China é melhor que o do Brasil, esse é um país socialista. Né? Então, o capitalismo que nós vivemos tem criado desigualdades, tem criado a fome e, sobretudo, né, a permanência de poder e concentração de renda em poucas famílias. Tanto é que hoje poucas famílias concentram mais da metade da fortuna do mundo, né? E isso eu acho que a concentração de renda não ajuda o desenvolvimento da sociedade. Porque quando a gente fala em capitalismo, a gente está falando sobretudo em recursos financeiros. E para que tu tenha acesso às melhores coisas, né, roupa, não apenas adquirir bem, mas acesso ao conhecimento. Por exemplo, no ensino médio, qual é a escola que é melhor hoje? Não é a pública, nós defendemos que seja pública, para que todo mundo tenha acesso, mas no fundo é a particular que tem. No ensino fundamental, qual é a que tem mais qualidade no ensino? Acaba sendo a particular, por quê? Não é porque o público é pior que o privado. O público, na nossa opinião, ele pode ser muito melhor que o privado, porque ele garante acesso para todos, mas aqui no privado tem investimento. E aí, o problema disso é que poucas famílias podem pagar. Então, eu não defendo um mundo onde quem tem condições de pagar tem as melhores coisas, e onde quem não tem, não consegue ter acesso. Eu defendo ao contrário disso. Eu defendo, até porque se tivesse educação pública de qualidade para todos, em todos os níveis, não existiria escola particular. Porque ninguém ia optar por pagar, sendo que a pública oferta o melhor ensino. E isso serve para... É muito profundo isso. Vamos só virar mais um pouco a página, porque já está ficando sério de novo, velho. Já não consegue. Mas que bom, é importante a gente refletir também sobre esses pensamentos e entender também o contexto de onde o vereador vem e, né, o lugar que ele está inserido, Gui. Vai lá. Vereador, o senhor estava falando antes de o que o senhor gostava de fazer entre esportes fora daqui do parlamento. Como é que o senhor é em casa, com atividades domésticas? Lava, passa, cozinha, organiza a casa? Não, às vezes. Mora sozinho, não? Tem pet? Eu sei que tem, ó. Tem o Peron e o Mujica, é isso? Isso, tem minha esposa também. Ah, casado há quanto tempo? 7 anos. Morar junto. Mora junto há E 7 o que tá anos. achando essa experiência? Achei muito boa, muito boa. Como é que é o né? nome dela? Jéssica. Jéssica. Isso. Ele não Beijo, vai, Jéssica. ele não vai dizer, né, Jéssica, que não é uma experiência boa 7 Claro, anos. né? Essa homenagem pra Jéssica. Ele te ajuda, Jéssica, em casa? Ajuda, Então, né? a gente em casa procura dividir tarefas, né? Confesso que na cozinha eu sou péssimo. Não é o meu forte, a Mas cozinha. compensa de outra maneira. Compensa, eu passo, eu lavo, eu ajudo a organizar a casa. Eu ajudo a organizar a minha bagunça, porque eu sou mais bagunceiro também. Tu é bagunceiro. Sou mais Que bagunceiro. signo tu é? Sou gêmeos. Gêmeos. Eu não sei nada de gêmeos. É uma pessoa comunicativa. Ah, dá pra ver? É. Fica a toalha em cima da cama. Fica. Ai. Às vezes esquece uma parte da roupa aqui e ali, aí tem A que... meia suja depois do futebol. Tu se acha, sabe? E a meia suja do futebol? Ah, essa aí eu já tô mais educado agora, chego em casa, sim. coloco na mala. Até porque senão a Jéssica vai perder a paciência, né? Com razão, né? Com razão. E o senhor tem alguma mania? É maniático, assim, em casa, com alguma coisa? Tem gente aqui que a gente entrevistou que adora passar pano de prato, gente que é muito metódico. Na verdade, manias, eu talvez tenha de todo dia de manhã passar café. Mania, costume, né? Levanta que horas, mais ou menos? Umas 7 horas, 7h30, né? Assim, dia de semana, né? 7, 7h30. E passar café nessa linda caneca aí? Sim, essa caneca que eu carrego bastante, né? Aqui é o meu time, né? Tricampeão da América. Quem mais tem título aqui no Sul é tricampeão, né? Da América. Muito que bem. E aqui Mostra eu pra tomo meu nós café. aí, pra né? câmera aí. Essa é a tua companhia. Traz pro Essa. gabinete também? Trago pro gabinete. Essa aqui que eu tomo meus cafés. Levo pra tudo quanto é reunião, Com inclusive. o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Exatamente. E esse aqui é onde eu coloco meu café, né? Acho que
O café também me acompanha a maior parte do meu tempo, né? Então, manhã, tarde, noite. Tu é movido a café. Movido a café. Movido a café. Chimarrão não. Oi? Chimarrão não. Chimarrão tomo, né? Mas não é tanto, com tanta frequência, né? Eu tenho mais costume de tomar café mesmo. Principalmente pela manhã, né? Quando eu acordo, então... Pra despertar o dia, né? Já ficar bem antenado, né? Por favor. Pois é, eu fiquei pensando assim, com esse preço do café que tá agora, como é que a gente faz? Mas tem que criar alternativas também, né? Tem que criar, né? Então, mas eu tenho uma sorte que em casa, por exemplo, eu sou o único que tomo café. Bastante. Então, pra mim, rende, né? Mas é isso, né? Não abro mão de um bom café, enfim, acho que é uma das coisas que eu gosto bastante. E fiquei curioso pra saber desses pets aí, os dois gatos, né? Que é o Peron e o Mujica. Cachorro eu nunca quis ter. Já tive, né? Enfim, como eu moro em apartamento, então pet, gato É um pouco mais controlado. é mais controlado, né? Então tem o Mujica, que é o menor, e o Peron, que é o mais velho. Em ordem cronológica da vida real, inclusive, né? O Peron seria mais velho que o Mujica hoje, que o Peron é homenagem a um ex-presidente da Argentina, né? Que defendeu lá as leis trabalhistas, a Constituição, né, trabalhista da Argentina. E o Mujica, né? Pepe Mujica aqui, o nosso ex-presidente do Uruguai. Então, que é vivo, felizmente, até os dias atuais, tá bem doente, né? Mas que é um grande exemplo aí nessas batalhas, né? Tu leu o livro do Mujica já da... O livro não. Não. O livro não. Mas já assisti os filmes dele, né? Então, tenho muita referência no Mujica, né? Pela simplicidade até mesmo que leva as coisas, né? E a acessibilidade que ele tem com as pessoas que cercam ele, né? Então, essa última eleição do Uruguai demonstrou isso, né? O quanto ele é acessível, né? E quanto que é um grande ser humano, né? Eu ia te perguntar uma coisa que talvez meio que te já tenha dado a resposta pelo lugar que tu moras. Tu ouve música, gosta de ouvir música alta dentro de casa? Porque entre as músicas que o senhor gosta de ouvir, destacou músicas nacionais do rap ao samba. Consegue ouvir alto em casa de vez em quando? Então, eu não tenho costume de escutar muito alto, né? Apartamento também não nos dá essa possibilidade. Os vizinhos te Os agradecem. vizinhos, exato. Às vezes tu até pode escutar alguém batendo na porta, então não é uma boa escolha aumentar o volume. Mas eu escuto, sim, com bastante frequência. Eu também gosto muito de correr. Então, à noite, geralmente, eu corro bastante, né? Coloco o legal. fone de ouvido, aí eu escuto... O que tu ouve? Eu escuto Racionais, escuto Emicida, escuto Sabotagem, né? Da geração mais antiga até os mais recentes, né? E também samba, né? Samba, pagode, eu gosto bastante. A gente pode te ver um dia numa roda de samba, então bem felizinho. Pode me ver. A tendência é me encontrar. A tendência Tocando de algum encontrar. instrumento? Não, acho que não. Acho que mais dançando, cantando, né? Mas tu não Tocando, assim, não é um costume, né? Aham. Eu toco muito mais quando tem encontro dos amigos no futebol. E o que tu toca? Toco tantã, eu toco pandeiro também, né? Eu tentei tocar cavaquinho, mas não é meu forte. Aí eu acabei desistindo, né? E percebi que é algo mais difícil. Diz que dança bem, dança mais ou menos. Mais ou menos. Não tão bem assim, né? Mas cumpre o papel. Não faz feio. Não faço feio. Deixa eu ligar pra Jéssica e perguntar se ele não pisa nos pés dela aqui. Ela dança melhor que eu. Deixa eu ir pra mais uma página do vereador também, que é essa veia também de doação, né? A foto 3 mostra esse trabalho que o vereador também teve de doação de alimentos aí na pandemia. Me conta aí, conta pra gente que momento foi esse. Então, a gente, quando eu começo, então, no movimento social, comunitário, né? Eu me dirijo muito à comunidade onde eu moro, né? Então, nesse período, que relata a gente de máscara, num momento difícil, no auge da pandemia, onde a população da periferia passou por maior dificuldade, porque muitas famílias não tinham alimento, né? Então, a gente começou uma grande campanha em Porto Alegre para levar a cesta básica para as famílias. Então, a gente organizou nas redes sociais, grupos por o bairro, e começou então a pedir ajuda. E a gente começou a organizar cesta básica para as famílias, a gente fez um cadastro para distribuir para essas famílias, né? Então foi uma forma de solidariedade e, digo mais, de sobrevivência também, porque o Brasil inteiro passou por essa dificuldade, no início não tinha um auxílio emergencial, então a gente viu uma forma de conseguir doações e levar para essas E isso famílias, lá no Rubem né? Berta, essa foto? E isso é lá no Rubem Berta, né? Isso é na Era um rua, ponto de doação que vocês montaram. Um ponto de doação que nós montamos, né? Na Associação de Moradores.
e a gente chegava muitas pessoas de carro para doar, e no mesmo espaço já chegavam pessoas para retirar doações, né, durante a pandemia. Isso a gente fez em 2020, 2021, né? A gente atendeu mais de 1.000 famílias aí carentes que estavam precisando de doações nesses 2 anos, né? Deixa eu te perguntar, não tem como não entrar um pouco mais de novo na política partidária, mas aqui acho que é importante perguntar isso. A gente está vendo os jovens assim se unindo, cada vez mais jovens na política. O senhor aí com 30 anos, né, um dos mais novos aqui do parlamento, a juventude está se atraindo mais para a política partidária, porque a gente também, por outro lado, tem visto que há menos eleitores votando. Como é que o senhor tem percebido isso? Eu faço uma análise onde, infelizmente, a gente viveu um último período difícil no Brasil. Um período de pandemia, um período onde tinha um presidente que falava sobre contra a vacina, contra a política. Então tem um desincentivo para os jovens participarem da política. Mas eu acredito que a juventude ela é muito otimista e ela não perde a esperança. Então toda vez que tem grandes protestos, quem é que está lá? É a juventude. Ou seja, demonstra também que é a parte mais ativa da sociedade, quando a gente fala em reivindicar os direitos. Então existe esse desincentivo, mas ao mesmo tempo existe uma esperança e um otimismo de que a juventude possa organizar o próximo período da cidade, do país, do estado, buscar melhorias, né? Buscar com que a própria política seja renovada. A gente vivia um período um pouco para trás, onde se via as mesmas caras no parlamento. Nunca se mudava, nunca se renovava. Era sempre os mesmos, né? Tanto é que a sociedade fala, na política é sempre os mesmos. Então, quando entra gente nova, que também eu me coloco nesse lugar, né? E vim de onde eu vim, a gente representa muita coisa. A gente carrega uma expectativa, não só na juventude, mas naquelas pessoas que não têm a mesma idade que nós, mas que percebem, poxa, o caminho é renovar. O caminho é botar gente nova, o caminho é botar gente que tem energia para enfrentar os problemas. Porque, de fato, quando tu fica no mesmo espaço durante muito tempo e não renova, as coisas têm a tendência de seguirem as mesmas. Então, a renovação te dá uma expectativa e renova uma esperança no povo, né? Então, a juventude é a resposta disso. A minha eleição, ela representa isso. Representa uma vontade da sociedade de querer ver caras novas na política, mas que defendam elas, que defendam o direito delas, né? E elas se sintam representadas. Então, eu acho que a juventude, é verdade que, se tratando da eleição, tem um grande número de abstenção e pessoas que não compareçam, votam nulo, né, ou não comparecem para votar, mas eu acho que isso é um processo. Acho que Porto Alegre é um exemplo disso, mas Porto Alegre teve uma enchente. Então, isso também fez com que as pessoas participassem menos. Muitas escolas estavam fechadas. Então, o deslocamento no dia da eleição é difícil. Tem isso também. Mas eu acho que a juventude ela nunca deixou de ter essa esperança, essa energia de querer mudar a vida do povo para melhor. Eu lembro que agora, nessas últimas eleições, teve algumas reportagens que o TSE divulgou informações de que os jovens a partir dos 16 anos, que já podem tirar o seu título, que não é obrigatório, mas podem tirar o seu título, teve um crescimento dos jovens buscando o título para poder votar. Então, isso também demonstra que a juventude, ela talvez não acorde para disputar um pleito, mas para ir lá mostrar que ela já está ativa e que está de olho nas pessoas. Exato. A juventude ela é muito crítica, né? Então ela tem essa rebeldia, é da natureza do jovem ser assim, ser inquieto, né? E ficar indignado quando vem injustiça. Então a gente compreende que é um processo. Então, quando figuras como a minha presença chega no parlamento, desperta na juventude um sentimento de mudança. Isso incentiva mais jovens a entrar para a política partidária, porque não tem outro caminho no nosso entendimento de mudar a vida do povo, a não ser mudando as leis, a não ser fiscalizando as coisas para darem certo, né? Então a gente acredita e aposta muito na juventude. A juventude carrega uma força muito significativa na cidade e fora da cidade também, né? A juventude ela pode mudar um país, né? A prova disso foi a luta contra a ditadura. A prova disso é quando teve o movimento da redemocratização, os caras pintadas. Quem é que estava na linha de frente? Era a juventude, né? E acredito que até os dias atuais sejam assim. Então é nossa tarefa também reacender essa energia na juventude, né? Para que lute e busque os seus direitos, mas também os direitos da população de forma geral. Deixa eu te perguntar, avançando, tu tem água aí ou quer mais? A gente te serve se precisar. Eu aceito. Então tá, enquanto eu vou te perguntando aqui, a gente vai te servir. Vereador,
com essa personalidade, né? O senhor tem essa calmaria e também tem essa força do movimento estudantil, dessa potência da política também, dessa voz, né, na rua também, aqui dentro. O que te irrita? O que te deixa, assim, bravo? O que me deixa bravo, me irrita, eu resumiria como indignação, é quando eu percebo que numa comunidade, né, vou dar um exemplo aqui, Vila Amazônia, no Porto Seco, não tem saneamento básico. E isso me deixa profundamente indignado. É saber que o município tem recurso, que o Estado tem, que a União tem, mas tem que ter uma vontade política. Porque eu não consigo ficar normal, ficar satisfeito em saber que tem recurso para ter um saneamento básico e ver naquela comunidade o esgoto a céu aberto. E ali eu não falo somente do esgoto em si, mas eu estou falando de saúde pública. Porque tem crianças que cercam aquilo, que brincam em torno daquilo, e ali está a exposição da hepatite, da leptospirose. Então está falando também de saúde pública. Não é só estética, beleza, mas e sim de saúde pública. Então isso me deixa muito indignado. Ao mesmo tempo que eu vejo uma criança numa sinaleira vendendo um pano de prato. Eu acho que isso retrata um país desigual, retrata também um trabalho infantil e retrata que o Estado está falhando. Porque se tem uma criança de 9 anos de idade, 8 anos, numa sinaleira vendendo pano de prato, por que ela não está na escola? Por que ela não está sendo bem cuidada pelo Estado? Afinal, o Estado serve para quê? Então, é esses questionamentos que fazem a gente ficar indignado, né? E a gente transforma essa indignação em luta. E a tua indignação não é, brigando, assim, digamos. Tem gente que vai por um outro lado, né? Mais pesado, digamos. Não sei se esse é o termo. Mas a tua indignação na luta é diferente daqui a pouco no xingamento, por exemplo. É diferente. A gente, quando fica indignado, a gente busca soluções. Então, inclusive, isso é uma das motivações de entrar para a política. Então, se tem uma criança, uma família que não tem vaga na creche, o que nós temos que fazer? Temos que judicializar, cobrar a prefeitura, Sim. o poder público para que tenha vaga na creche. Porque aquele pai e aquela mãe estão deixando de trabalhar e estudar para cuidar do seu filho. E a criança também está sendo seu direito negado. Da mesma forma que a gente fica completamente indignado quando, por exemplo, vai num posto de saúde e não tem ginecologista. Ou não tem um pediatra. E há 8 anos as pessoas estão na fila. Existe uma fila enorme para isso, né? Então, quando o Estado acaba falhando, e eu sou defensor do Estado, eu acho que o Estado tem que ser cada vez mais forte para ajudar principalmente a população que mais precisa, mais vulnerável. Quando o Estado falha, a gente fica indignado. Então, nossa indignação ela se transforma em ação também, para buscar que aquele problema seja resolvido, né? O senhor tem o senhor se considera com uma boa inteligência emocional, assim, o senhor consegue... É o que o senhor passa pra gente, o senhor tem uma boa tranquilidade emocional, é o que parece, assim. Sim. O senhor faz terapia, como é que o senhor cuida dessa parte? Então, eu não faço terapia, né? Mas eu acho que o fato de eu jogar futebol, gosto muito de praia também. Que Então, praia tu curte? eu vou pro litoral aqui, sul, né? Tramandaí, Cidreira, com a família. Surfa? Às vezes vou um pouquinho mais longe, mas eu vou pro litoral de Santa Catarina também, com a família. Não surfa? Não surfo, Tá. né? Vai mais Mas pra curtir, pra pegar um curtir, bronzeado, entrar no tomar um mar. banho de mar, né? Contar piada com a família, contar histórias, parecer um pouco, né? Eu acho que correr também, jogar futebol, isso ajuda também a manter essa calma, essa paciência que é necessária, né? Para que a gente esteja uma vida mais regrada e também consiga superar os obstáculos e os desafios que a política nos impõe no cotidiano, né? E muitas vezes uma votação tensa dentro da Câmara, num debate de horas e horas e horas que a gente Família, o senhor tem quantos irmãos? Então, tem um irmão, né, que é mais novo, que tem 22 anos, que também mora na Zona Norte, e tem uma irmã que mora em Portugal, que é 3 anos mais velha que eu, né, que não mora no Brasil. E os teus pais são vivos? Meus 2 pais são vivos, né, minha mãe trabalha como cabeleireira, e meu pai, ele é promotor de vendas. O nome deles né. qual é? Da minha mãe é Janaína, né, e do meu pai é Daniel. E você se vê muito assim ou... Sim. Agora tá difícil, né? A minha mãe eu moro perto da casa dela, né? Então eu visito ela com frequência, toda semana. E o meu pai também, sempre me visita, eu visito ele. Tenho um bom contato com a minha família, né? Com o meu irmão também, com a minha irmã. Com a minha irmã mais por telefone, né? Mora bem, bem distante, mas volta e meia ela vem no Brasil, enfim, a gente acaba conversando bastante. Então eu gosto de manter esse contato com a família também e ter momentos de lazer com a família, né? Acho que faz bem para todos nós, né?
ter esse contato, enfim, para brincar, para esparecer, para falar outras coisas também, além da política, para falar sobre futebol, por exemplo, falar sobre música, né, enfim, e botar o assunto em dia também. Saiu de casa, mas mãe e pai não precisam estar ligando, cobrando visita, dizendo que sumiu, que não apareceu mais. Exatamente, não precisa, assim. A gente tem um ótimo contato, né, e a gente tem esses encontros frequentes, né. Eu gosto de manter sempre a família por perto também. Que é uma das maneiras que nos deixa a gente forte, né. Todos nós, quando a gente é próximo da família, a gente fica mais forte, a gente fica mais à vontade. Não, pode perguntar. Eu tô super curioso aqui, nem deixa o Gui perguntar. Vai lá, Gui. Deixa eu te perguntar uma coisa. 30 anos, ainda jovem e com muita coisa pela frente, mas ainda tem algum sonho que tu queira realizar? Eu acho que dá para resumir em sonho, né, a palavra, mas um objetivo também, né. Eu penso um dia ser prefeito de Porto Alegre, né. Acho que muito importante a capital ter alguém jovem, né, como prefeito. Não tenho pressa, eu acho que é uma construção e eu acho que é o natural que as coisas acontecem, né. Então, com o nosso trabalho muito sério, com muito diálogo com a população, com a boa relação que eu tenho com o meu partido, PCdoB, com a boa relação que eu tenho com outros partidos também. Eu tenho facilidade em manter contato com outros partidos por relações políticas. Mas não né, assusta e ser uma baita opiniões. responsabilidade, vereador? Então, a gente sabe que a responsabilidade é uma escolha também, né? Então, o fato de topar o desafio de ser candidato a vereador e virar vereador já é uma responsabilidade. Então, eu entendo que eu já estou nesse caminho. Então, portanto, se for uma necessidade da cidade, a gente entende que o compromisso é dobrado, mas que é uma necessidade também, né? Então, eu tenho como um dos objetivos principais transformar a vida do povo, né? Da sociedade de Porto Alegre e, por que não, fora de Porto Alegre também. Eu acho que o que todos nós buscamos é isso, né? Através da política. É essa a razão da gente participar da política. É querer transformar, né, as coisas, né? Então, ser prefeito, eu acredito que a gente consiga ter uma incisão mais forte dentro da cidade e consiga ter definições melhores, né, como criação do orçamento participativo, como criação de políticas públicas, né, que dialoguem com a cidade inteira. Então, acho que é muito importante para a própria cidade. Bom, e eu fico pensando só na tua gestão do tempo. Por exemplo, se um dia a gente vai assistir um filme contigo, tu gosta de filme? Tu vai estar assistindo o filme lá no streaming. E aí manda uma mensagem pra ti no WhatsApp lá. Tu consegue deixar de lado a mensagem ou tu vai assistir o filme ou tu tem que resolver aquela demanda? Como é que... Consegue separar? Então, confesso que é difícil. Eu sei. Depende do dia. E depende do filme, né? Tem filme né? que é tão bom que tu acaba esquecendo de tudo e focando no filme. Que tipo de filme te desliga do mundo? Então, eu assisti agora recente o Auto da Compadecida. Uau, não Acho vi ainda, quero muito ver. legal. O 2? O 2, isso, foi no cinema, assisti então, filme de comédia, né, literatura brasileira, tu gosta de assistir bastante, então tô sempre acompanhando, né. E leitura tão bom, leitora a gente viu aqui, né, de biografias de figuras brasileiras, principalmente políticos. Quem que tu tem lido aí? Tem vários, né, mas entre eles eu acho que Marcelo Rubens Paiva, né, que culminou no filme Ainda Estou Aqui, que agora a Fernanda Torres ganhou o Oscar, né, então eu gosto de ler muito sobre o período, né, do Brasil, momentos difíceis do Brasil, né, que foi a ditadura, então Carlos Marighella, a biografia, Leonel Brizola, que é gaúcho, né, enfim, um pouco também, né, de Machado de Assis, né, então é um pouco de cada, né, mas biografia é o que mais me chama a atenção, porque eu tenho esse negócio de ser mais curioso pelas coisas mais concretas, reais, assim, então histórias me motivam a acompanhar mais, né, então... Mas tem alguém algum político assim que tu se espelha, político que tu... Além do Mujica, né, tu falou também. Sim. Brasileiro? Eu acho que o Carlos Marighella, né, assim, e o Leonel Brizola, né? O Leonel Brizola por questão do Sul aqui, por ser daqui também, ter essa campanha da legalidade, e o Marighella por ser um combatente ativo também durante o período da ditadura militar no Brasil, né? Então acho que são grandes exemplos assim na luta pela democracia, pela liberdade de expressão, para que as pessoas possam ter o direito de falar o que elas bem entendem no sentido de defender a democracia, defender o que é público, né, e poder se expressar, né, dentro das leis, né, das normas e da liberdade de expressão. O senhor gosta de criança?
Gosto bastante. Tem o sonho de ser pai algum dia? Tenho sim, tenho sim. Logo, logo. Não quero deixar pra muito tarde. Sério? Ah! Mas assim, 1, 2... Uns dois, né? Uns dois. Tá bom, dois tá bom. Que Acho que legal. mais que dois é difícil, né? Que legal. Ué, pode ser que daqui a pouco a gente noticie alguma novidade por Eu aqui. acho, e ele falou com tanto logo, acho que vai ser pra esse ano, Vamos hein, manter Jéssica? contato com a Jéssica aí pra gente estar se atualizando. Pois é, família pra ti, o que que significa, né? Tu falavas aí sobre os teus pais, teus irmãos. Qual a importância de ter família? A importância de ter família é ter amigos, né? É ter amigo, é ter alguém pra contar, alguém pra compartilhar histórias, né? A gente é ser humano, então nem sempre a gente tá feliz. Nem sempre a gente tá de bom humor. A gente tem nossas divergências, nossos problemas internos, né? Então a família é um suporte, né? Eu entendo como dessa forma, né? Para os bons momentos e para os maus momentos. Então família é para contar para todos os momentos, né? Então é ter alguém do lado, é ter alguém para na vitória, na derrota, né? Para poder abraçar, para poder chorar. Então família significa tudo isso, esse caminhão de sentimentos, né? Então eu valorizo muito as pessoas que eu gosto, né? Eu não me preocupo muito com algumas coisas, mas me preocupo muito, né, em dar atenção para aquelas pessoas que também gostam de me dar atenção. Tu consegue chorar de emoção, assim, ou é até mais resistente? Choro de emoção. É? Choro sim. O que te deixa emocionado, assim, que tu não consegue segurar? Aí emocionado é lembrar um pouco da trajetória, né, que a gente faz, né, que a gente caminhou para chegar até aqui, né. Então, todas as eleições, todas as histórias, todo o apoio da família, né? Porque é isso, né? A gente abdica de ficar com a família para poder construir esse caminho, porque é um caminho que nos consome muito tempo. A gente brinca, né, que a gente passa mais tempo ao lado dos assessores do que com a família da gente, né? Isso é uma decisão de vida, não é uma decisão fácil, porque a gente se pega na maior parte do tempo, eu tenho 30 anos, mas a metade da minha vida foi dedicada à luta social, por exemplo. Isso tá muito forte, Né? gente. Isso é muito forte, porque a gente deixou de fazer outras coisas. Mas eu Exato. não me arrependo. Eu acho que eu estou no caminho certo e é o que eu acredito que é necessário ser feito. Com certeza, tá, tu Né? tem história. Mesmo entendendo que em alguns momentos, poxa, eu poderia estar naquela praia com a minha família, eu poderia estar jogando bola com meu amigo agora, eu poderia, né? É isso, a gente pensa em várias coisas, né? De lazer ao mesmo tempo. Mas também o lado do compromisso dentro de mim fala mais alto do que o lazer, por exemplo. A gente recebe aqui, né, que alguns parlamentares que trazem algumas fotos de quando eles eram crianças, né? Sim. E a gente sempre faz uma pergunta pra eles, né, voltar no passado, pra a gente tentar entender o que talvez seria diferente, né? O que o Eric de hoje diria pro Eric quando tinha 10 anos? Pergunta difícil, hein? Mas assim, acho que o Eric de hoje pediria pro Eric de 10 anos ser menos agitado. Porque se tem uma coisa que eu dei, foi trabalho pros meus pais. Eu era uma criança muito agitada, né? Então, Tu aprontava? eu aprontava muito, jogava bola, né? Brigava na escola. Então era muito agitado, né? Então acho que meus pais aí tiveram uma boa paciência, inclusive, né? Para cuidar e poder me criar bem, né? Com educação, né? Entendendo os valores, né? Entendendo, enfim, o que a gente deve fazer na sociedade, o que é certo, o que é errado, né? Mas acho que seria isso, sabe? De ser uma criança menos agitada e uma criança mais obediente aos pais, né? Hoje eu entendo muito meus pais, né? Sim. Até pra tu Então- ser diferente com os teus filhos, né? Exato. E tu tens alguma saudade, vereador? Ah, com certeza. Acho que hoje se tem uma coisa que a gente tem saudade do tempo que a gente tinha, né? Do tempo para poder ficar com a família, com os amigos, poder fazer o que a gente bem entendia, né? Não reclamaria quando não tinha nada para fazer, por exemplo. Porque até o nada para fazer é um tempo para te pensar, para te Exato. relaxar, né? Então acho que hoje, se tivesse assim que escolher algo, é ter mais tempo, né? Porque a gente tem 24 horas por dia, por exemplo, mas a gente acaba tendo pouco tempo pra gente, né? Então é a Câmara, que é os compromissos do Legislativo como vereador, é as nossas caminhadas nas comunidades buscando melhorias, é a faculdade também, que soma muito tempo, o estudo, né? Consome muito tempo da gente e tem pouquíssimo tempo para o lazer. Então, se tem uma coisa que eu sinto falta, é ter mais tempo para aproveitar com as pessoas que eu gosto. Mas também compreendo que foi uma escolha de vida, né? É. Escolhas. Escolhas do caminho da vida. A gente tá indo para a última parte do programa agora, vereador.
que a gente faz um bate-bola, assim, né, Gui? É pergunta e resposta. Tem que pensar rápido, é uma resposta curta, tá? A gente lança uma pergunta, tu já responde, Uma palavra, no máximo uma frase. tá? Perfeito. Um ato de coragem. Ser vereador. Uma notícia que te deixa feliz. Virei pai. Uma notícia que te deixa triste. Meu time perdeu, talvez. Uma covardia. Uma criança sem ter o que comer. Um medo. Solidão. Uma esperança. Um mundo mais feliz e melhor. E mais justo. Ser feliz é? Viver. E não ter a vergonha de ser feliz. É o que eu tô dizendo aí. Mas pode ser? Pode ser. Uma boa sacada, uma boa Na sacada. beleza de ser eu até aprendiz. Vereador, obrigado pela conversa, por descortinar um pouco mais essa vida séria que a gente viu que não é tão séria assim também. Gratidão e um bom trabalho pela frente. Muito obrigado, agradeço novamente o convite, né? E estou à disposição para a gente poder seguir conversando. Muito Maravilha. obrigado. A gente vai se encontrando por aí, vereador. Muito obrigado. Obrigado. Virou a página 2 com a gente hoje o vereador Eric Denildo, PCdoB, a quem a gente agradece muito pela presença aqui conosco. Eu também agradeço muito a você. Gui, obrigado, desculpa. Hoje não deixei ele perguntar. Falante demais aqui, mas aqui muito curioso. Tem que segurar essa minha curiosidade, mas prazerzão. Muito bom estar contigo e contigo que nos acompanhou também. E a gente se vê numa próxima para acompanhar mais vereadores que a gente vai virar outras páginas. Além da número 2. Beijo, tchau! Tchau.